Olá, professor Paulino, com mais uma aula de Geografia. Hoje nós abordaremos dois temas próximos uns do outro, tá? E ao mesmo tempo distantes. Hoje nós abordaremos diplomacia e organizações multilaterais. Começando por diplomacia, uma ação tão distante hoje. Por que essa ação está distante hoje, professor? Porque nós vivemos tempos turbulentos, espaços de disputa comercial, étnica, que distanciam essas pessoas, distanciam esses estados e por muitas vezes uma ação diplomática resolveria conflitos monstruosos, como nós já tivemos exemplos na história. O professor Paulino traz hoje dois exemplos de diplomacia. Um da década de 80, que envolve um reestabelecimento de contato entre líder israelense e um líder palestino, na imagem da direita acima, intermediado pelo chefe de Estado Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos. Nós temos aí uma foto histórica, onde um israelense e um palestino apertam as mãos, simbolizando a tentativa de negociação pela paz. Esse conflito Israel-Palestina ele é um conflito milenar. E aí Bill Clinton, assim como os Estados Unidos, tentaram intermediar essa paz entre Israel e Palestina. Na foto abaixo aí à esquerda, já é uma foto mais contemporânea, agora do século XXI, novamente o presidente dos Estados Unidos, só que agora não mais intermediando, mas sendo um dos lados interessados num acordo diplomático. Nós temos aí Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte. Dois inimigos históricos também, não tão antigos quanto Israel e Palestina, mas Coreia do Norte e Estados Unidos estabelecem uma briga também que já dura um bom tempo. Esses dois atos diplomáticos simbolizam a relação diplomática para a resolução de problemas. Vamos entender um pouquinho o que seria diplomacia, para ficar mais fácil. Bom, diplomacia é um instrumento da política externa para o estabelecimento e desenvolvimento dos contatos pacíficos entre os governos de diferentes estados. Normalmente, a diplomacia ela é feita por intermediários que sejam reconhecidos pelas duas partes envolvidas. Como eu citei anteriormente, nas imagens anteriores, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, serviu de intermediário entre Israel e Palestina. Na questão de Kim Jong-un e Donald Trump, eles tiveram contatos mais entre assessores, não houve um país para fazer um intermédio, um intercâmbio ou um meio de campo entre esses dois chefes de Estado para que acontecesse aquele encontro onde os dois apertam as mãos. Mas é importante salientar que a diplomacia ela sempre necessita de intermediários, sejam eles um chefe de Estado ou um diplomata de carreira. O segundo item também diz respeito à diplomacia, é mais simples. Geralmente, a diplomacia ela é empreendida por intermédio de um diplomata de carreira. Mas quando a questão é maior, como é o caso de Israel e Palestina, não bastava só um diplomata de carreira. Nós teríamos que colocar um chefe de Estado, o chefe do Estado mais poderoso do mundo, que seria os Estados Unidos da América. Esses assuntos que o diplomata vai intermediar, eles envolvem guerra e paz, comércio exterior, promoção cultural, coordenação em organizações internacionais ou em outras organizações. Na verdade, a ideia da diplomacia é acabar com os entraves. Normalmente entraves políticos, nós estamos falando de chefes de Estado, de países, então esses entraves, esses bloqueios, esses obstáculos vão ser vencidos pela diplomacia. E a diplomacia ela é implementada no mundo a partir de 1961, quando é criado, o Plano do Direito Internacional pela Convenção de Viena. A Convenção de Viena, ela traz, dentre as várias coisas que ela discute, essa definição de como seriam esses acordos, como seriam essas relações diplomáticas. Nós temos uma regra a ser seguida. Existem padrões estabelecidos pela Convenção de Viena para que as relações
diplomáticas ocorram no mundo. Então, basicamente, diplomacia é o gerenciamento de conflitos, tá? Ações que envolvem a reestabilização de acordos, a reimplementação de paz, o retorno às relações comerciais com países, a promoção de culturas, coordenação entre várias organizações internacionais, coisas que nós vamos falar agora. Que organizações internacionais seriam essas, professor? As famosas organizações multilaterais, que é o nosso segundo tema da aula de hoje. Lembra que eu falei? Diplomacia e organizações multilaterais. Vamos entender primeiro o que é uma organização multilateral. É uma organização que atua em várias vertentes, em várias frentes. Nós temos dois tipos de organizações multilaterais: as de alcance mundial e as de alcance regional. Óbvio que as mais conhecidas são as de alcance mundial. E aí eu trouxe dois exemplos de organizações multilaterais mundiais: ONU e OMC. Significados: Organização das Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio. Repetindo, significados: Organização das Nações Unidas, ONU, Organização Mundial do Comércio, OMC. O que são? Já é uma outra história. A ONU é a organização multilateral maior do planeta, porque ela tem dentro da sua organização 193 países. A ONU é responsável pela promoção da paz, da igualdade e da erradicação da fome no planeta. Esses são os três principais objetivos da ONU. A OMC, Organização Mundial do Comércio, ela é um órgão da ONU. E olha como esse órgão da ONU é fraquinho. A OMC simplesmente regulamenta o comércio mundial. É a OMC que cria a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que é responsável pelas ações de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos. Logo, essas duas organizações, ONU e OMC, são organizações multilaterais de alcance mundial. Elas abrangem todo o mundo. Já as organizações multilaterais de alcance regional, eu trouxe duas também. OEA, Organização dos Estados Americanos, e UA, União Africana. Aí vamos entender. OEA, Organização dos Estados Americanos, tem a sua área de atuação no continente americano, porque ela é de alcance regional. A UA, União Africana, ela tem a sua área de alcance continente africano, porque ela é uma organização multilateral regional, de alcance regional. Professor, existem relações entre a OEA e a UA? Sim, mas essas relações, se forem comerciais, tem que ter o aval da OMC. Se forem questões diplomáticas ou de conflitos, tem que ter o aval da ONU, porque a ONU e a OMC estão, hierarquicamente falando, acima da OEA e da UA. Falando em ONU, vamos explorar um pouquinho sobre essa organização. Organização das Nações Unidas. Primeira deixa. A ONU tem em sua bandeira uma projeção cartográfica azimutal. Guarda isso aí, viu? Vai ser útil lá na frente, em outro assunto de geografia, que seriam projeções cartográficas. Por que a ONU usa em sua bandeira, professor, uma projeção azimutal? O objetivo desse símbolo, no centro da bandeira da ONU, é não destacar nenhum continente ou nenhum país em relação aos outros. Seria uma bandeira sem partido, né? Mas a gente sabe que isso é impossível, porque no centro dessa bandeira tem um polo norte. Por que não está aí o polo sul? Por que evidenciar o polo norte e não o polo sul? Ela poderia ser vista no outro viés, mas acreditam-se que foi pensando em não privilegiar ninguém. Mesmo no centro aí, aparecendo América do Norte e Europa com mais ênfase. Mas vamos entender um pouquinho sobre ONU, algumas características dessa organização mundial. Bom, como eu falei anteriormente, a ONU é uma organização multilateral de alcance mundial. Ela é uma organização intergovernamental, ou seja, vários países fazem parte da ONU. Ela foi criada para promover a cooperação internacional. Lembra que eu falei antes?
Paz, cooperação internacional, que é para promover a igualdade das pessoas e a erradicação da fome. Uma coisa que é interessante sobre a ONU, ela substituiu a antiga Liga das Nações. Tá? E ela vai dar um salto monstruoso quando ela substitui a Liga das Nações, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Quando existia a Liga das Nações, por exemplo, a ONU tinha bem menos países do que ela tem hoje. A ONU foi estabelecida no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha necessidade de se rearticular, de se reorganizar, por assim dizer, e aí sentam os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, isso é imprescindível. Quem vence a Segunda Guerra Mundial, lembra? Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido ou Inglaterra, tanto faz, e a França. Esses 4 países sentam para tentar organizar essa ONU. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Na época da fundação da ONU, a Liga das Nações tinha apenas 51 Estados membros. Aí a ONU vai e herda da Liga das Nações. Hoje, ela já contempla 193 países. Lembrando, professor, tem 193 países no mundo? Não. Tem alguns estados que a ONU não considera país, então eles não fazem parte da ONU. Outros, a ONU não permite que façam parte da sua Assembleia Geral por questões que ela mesma determina, por não reconhecer como estados independentes. Tranquilo? Bom, a sede da ONU fica em Manhattan, Nova York, mas ela possui extraterritorialidade. O que é isso? Outros escritórios da ONU em outros países do mundo. Por exemplo, a ONU tem escritórios em Genebra, em Nairobi e em Viena. Professor, que escritórios são esses, professor? São as organizações que fazem parte da ONU, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio e por aí vai. A ONU vai distribuindo esses escritórios em outros países, tentando ser mais internacional. Aí a gente pode pensar, o que é que a ONU faz? A ONU ela é financiada com contribuições avaliadas e voluntárias dos países membros. Lembrem-se, o Brasil faz parte da ONU, então ele contribui mensalmente para a ONU, contribui anualmente para a ONU. Outros países fazem contribuições voluntárias, não precisam necessariamente de uma avaliação de valor, porque assim, lembrem-se, quanto mais rico, maior a contribuição. Quanto mais pobre, menor a contribuição com a ONU. Essa ONU, ela é organizada hierarquicamente. A ONU possui uma divisão macro, que seria a Assembleia Geral e Conselho de Segurança. Vamos entender uma a uma. Essa imagem agora, ela representa a Assembleia Geral. Nesse auditório, você tem aí 193 líderes de Estado que sentam para deliberar as ações da ONU. O que seriam deliberar? Eles vão discutir o que a ONU vai fazer ou não. E aí, essa Assembleia chega num consenso sobre quais seriam as ações da ONU, e esse consenso, se for envolvendo conflitos, ele vai para o Conselho de Segurança da ONU, que já é o segundo órgão hierárquico. Mas essa Assembleia Geral, ela não determina nada. Eles apenas deliberam. Quem vai determinar o que a ONU vai fazer ou não é o Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante da ONU. Nessa Assembleia Geral, todos os líderes têm voz. Aí a gente pensa, professor, como é que essas pessoas de 193 países diferentes conseguem entender? Seria a Torre de Babel aí. É simples, tradutores simultâneos. Quem já viu as transmissões da ONU, todos os líderes estão com um microfone, com um fonezinho de ouvido, e ele ouve a tradução simultânea do que a pessoa está falando. Um dado legal aí. Desde a fundação da ONU, o primeiro discurso anual na ONU é feito pelo chefe de Estado do Brasil. Isso é legal, porque assim, é o Brasil que abre a Assembleia Geral da ONU todos os anos com seu discurso. Professor, e o presidente fala em qual idioma? Até Luiz Inácio Lula da Silva, Lula ser o presidente da República, os anteriores sempre falavam inglês. Quando Lula foi, ele falou em português, e aí abriu um precedente. Depois dele, Dilma falou em português e Bolsonaro também falou em português. Porque cada chefe de Estado deve falar na sua língua mátria, na língua do seu país. Como o presidente da China não vai falar inglês, ele vai falar em mandarim.
O da França fala em francês e por aí vai. O Brasil tinha que falar em português. Olha um mérito para Lula. Aqui eu trago agora algumas das agências da ONU, para a gente ter uma ideia. São as mais importantes? Não. Lembra que eu falei que as duas mais importantes eram a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança? Mas a ONU tem um leque de agências enorme. Eu trouxe algumas apenas. Unicef, que cuida das crianças. FAO, que cuida da alimentação, é o Fundo para Alimentação. Unesco, que cuida da nossa cultura, ciência e educação. OMS, Organização Mundial de Saúde. Essa quinta imagem superior aí, que tem uma senhora no trono, é o Tribunal Internacional de Justiça da ONU. Aí julgam os casos de guerra contra o mundo. PNUD, esse azulzinho aí na coluna do meio. PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse IBRD, para nós em português ele ficaria BIRD, que não é pássaro, tá? É um Banco de Reconstrução e Desenvolvimento. Nós temos aí a IDA, que desenvolve também ações de associativismo. O FMI, Fundo Monetário Internacional, primeira imagem, à esquerda da terceira coluna, é um fundo de empréstimo para os países. O Banco Mundial, tá? Também atrelado ao FMI, a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Percebe que tem WTO em cima, aí é em inglês. A maioria dos órgãos da ONU, eles vêm em inglês e em português. Para nós é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. E ao lado da OMC nós temos o símbolo do órgão que cuida dos direitos humanos na ONU. Então a ONU ela possui muito mais agências e órgãos do que essa que o professor Paulo nos trouxe. É só para nós nos familiarizarmos com a riqueza que é essa Organização Mundial, Organização das Nações Unidas. Vamos a algumas funções dos órgãos principais da ONU. Eu elenquei apenas 7 órgãos. Vamos lá? Unicef, promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar respostas às suas necessidades e contribuir para o desenvolvimento. A Unicef é um órgão da ONU que cuida da infância. Unesco, como eu falei anteriormente, contribui para a paz e segurança do mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. Qual o principal objetivo da Unesco? Reduzir o analfabetismo, principalmente em adultos no mundo. FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Cultura. Liderar é o objetivo, a função delas, liderar esforços para a erradicação da fome, para acabar com a fome e combater a pobreza. Observe como o objetivo da FAO é grande. Erradicar a fome e combater a pobreza. Eu gosto do lema, Fiat Pens, que significa haja pão, ou seja, para que todas as pessoas do mundo tivessem comida em suas mesas. OMS, Organização Mundial da Saúde, desenvolver ao máximo o nível de saúde para todos os povos. Essa é a função da OMC. O PNUD, promover o desenvolvimento, de novo, e erradicar a pobreza no mundo. Precisamos erradicar a pobreza no mundo. O PNUD ele tem ações no mundo todo, principalmente no subdesenvolvimento. O PNUMA é mais moderno, né? Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. O que seria esse desenvolvimento sustentável? Aí é simples. É a utilização dos recursos naturais, pensando nas presentes e futuras gerações. E o BIRD, que não é pássaro, é Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, aquele IRBD que eu falei lá atrás, ele oferece empréstimos a países em desenvolvimento de renda média. Pensa, o BIRD é diferente do FMI. O FMI recupera economias, enquanto o BIRD cuida do desenvolvimento desse país. É muito fácil a gente ver por aí outdoors, onde, por exemplo, construir uma quadra, aí tem lá uma placona verde do governo federal, aí tem assim, recursos oriundos do Banco Mundial. Esse Banco Mundial, ele trabalha junto com o BIRD e eles emprestam dinheiro aos países para promover desenvolvimento. Professor, como é que uma quadra vai promover desenvolvimento? Lazer faz parte de desenvolvimento. Se as pessoas tiverem como se divertir, elas não farão coisas erradas. Então, as praças, observe que quando a gente mais vê isso,
é nessas praças poliesportivas. Tudo bem que os gestores às vezes passam a mão em alguma grana dessas áreas e não são construídas como deveriam ser construídas, mas é um objetivo da ONU essa promoção do desenvolvimento a partir da construção desses espaços de lazer. E aí nós chegamos no órgão mais importante que o professor Paulino falou, que é o Conselho de Segurança. Ele foi criado para decidir determinadas resoluções de paz e segurança. O Conselho de Segurança da ONU ele é montado com 15 países, como está aí na imagem. Os de rosa são os membros permanentes. Desde 1945, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. E eles têm 10 países que são convidados. São os membros não permanentes, eles são rotativos. Aí são, via de regra, da África, 2 países, da Ásia, 2 países, da América Latina e Caribe, 2 países, leste europeu, 1 país, Europa Ocidental e outros países, e outros 2 assentos. Lembrando que a Ásia e a África dividem uma das cadeiras. Uma época para cada um dos continentes, ok? Então nós temos aí 10 membros rotativos e 5 membros permanentes que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Bom, como eu falei anteriormente, são compostos por 15 estados, membros, 5 permanentes e 10 temporários. Entre esses membros permanentes, eles têm o poder de veto sobre qualquer resolução do Conselho da ONU, mas não processual. Ou seja, a ONU ela é regida por 5 países. China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Esses 5 países são os países mais poderosos da ONU. O Conselho de Segurança da ONU hoje ele tem essa formação. Os permanentes não mudaram. Representando a África, nós temos o Egito e o Senegal. A Ásia e o Pacífico tem hoje Japão e Malásia. Europa Oriental é representada pela Ucrânia. África, aquela cadeira divididazinha entre um país africano ou asiático, por enquanto está sendo um país africano, que é a Angola. Europa Ocidental e outros, como a Oceania, nós vamos ter a Espanha e a Nova Zelândia. Representando a América Latina e o Caribe, agora nós temos Uruguai e Venezuela. Esses 10 membros temporários, eles vão mudando de cadeira com o passar do tempo. Mas vocês conseguem imaginar numa reunião aí, no Conselho de Segurança da ONU, a Venezuela falando, o presidente da Venezuela falando e os Estados Unidos ouvindo? Complicado, hein? Um presidente do Senegal. A maioria dos membros temporários, para eles é uma honra estar aí, mas a influência é bem pouca, porque quem decide, na verdade, o que acontece na ONU são os seus países fundadores que viraram membros permanentes do Conselho de Segurança. Nós já tivemos aí nessas cadeiras temporárias o Brasil. E uma das brigas do Brasil, do Japão, é para essa mudança nos membros permanentes, porque alguns países se acham muito mais importantes economicamente, militarmente, do que os países que são membros permanentes. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Além do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral, daquelas organizações que o professor Paulino falou no instante, eu queria discutir com vocês mais 2 outras organizações que são importantes também. A primeira delas que eu queria discutir é a UNCUR, ou Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Professor, o que é isso? A ONU tem um órgão, uma agência, que vai cuidar dos refugiados, porque o nível de refugiados no mundo aumentou assustadoramente nos últimos anos por conta dos conflitos regionais. Bom, é um órgão das Nações Unidas, foi criado em 1950 e a sua missão, como eu falei anteriormente, é dar apoio e proteção aos refugiados do mundo todo. Lembrando que isso nem sempre acontece. Dar apoio e proteção aos refugiados. Nós temos casos aí horrorosos de abandono dessa agência de refugiados, principalmente no continente africano. Eles ficaram relegados à sua própria sorte, viraram até filmes de Hollywood. Tá? É bom a gente ficar esperto com isso. Mas, de qualquer forma, a ONU tem uma agência para cuidar de refugiados. Professor, por que o senhor resolveu citar essa agência? Porque estima-se que hoje no mundo nós tenhamos 50 milhões, eu vou repetir,
50 milhões de refugiados pelo mundo. Então essas pessoas precisam de apoio e de proteção. E a ONU, como é a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, perdão, a Organização de Amplitude de Alcance Mundial, ela tem o dever moral primeiro e a obrigação de cuidar desses refugiados. E a última organização, e não menos importante, é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada no período da Guerra Fria. O que é a OTAN? Trocando em miúdos, a OTAN é o exército da ONU. Vamos entender um pouquinho sobre a OTAN. É uma aliança militar intergovernamental baseada no Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi assinada em 1949, na Guerra Fria. Você tinha do lado capitalista a OTAN, que protegia os países capitalistas, e do lado socialista nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, que protegia os países socialistas. Quando acaba a Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia deixa de existir, mas aí a OTAN muda um pouquinho de função. Ela passa a pertencer à ONU. A organização constitui um sistema de defesa coletiva através do qual os Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. A OTAN também serve hoje para proteger os países membros da ONU. O problema é quando acontece um conflito entre os países membros da ONU. E aí a OTAN vai ter que se posicionar em qual dos lados ela vai ter que defender. A sede, como eu falei anteriormente, aí é extracontinental. A sede da OTAN fica em Bruxelas, na Bélgica. Para a gente ter uma ideia, a OTAN gasta 70% mais do que todo mundo em questões militares. Então, é uma organização fortíssima. A OTAN tem o maior exército do mundo. Professor, para que é esse exército? Para proteger os países membros. Como é composta a OTAN? Todos os países membros da ONU têm soldados na OTAN. Ah, é uma sede? Não, fica no mundo todo. Vai acontecer um conflito, então são chamados os soldados da OTAN para agir. O que é que a OTAN exige? Que cada país membro deve gastar 2% do seu PIB em armamentos ou em defesa, para que o mundo fique protegido. A OTAN existe. Mais à frente nós vamos falar de ações desastrosas da OTAN, mas encerramos por aqui a nossa aula sobre diplomacia e organizações multilaterais. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa discussão. A diplomacia e organizações multilaterais, elas andam em consonância, esses dois conteúdos, eles andam muito próximos, porque para se manter uma organização multilateral, há necessidade extrema de diplomacia. E o exemplo maior disso são as reuniões na Assembleia Geral da ONU. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.